verso 23 diz assim: e bem-aventurado aquele em quem em mim se não escandalizar. Vamos ler de novo. Bem-aventurado aquele que em mim se não escandalizar. Eu não sei se é a mesma versão dos irmãos, é a mesma minha. Essa é a palavra de Jesus aos discípulos. Podem sentar, queridos. Eu quero externar minha alegria de ver alguns irmãos aqui, né? Rever alguns, outros são novos, né? Faltaram os irmãos. Nós estamos numa reunião, uma convenção, reunião convencional, e porém, a maioria é o preto, né? Que está participando deste trabalho nesta tarde. Às vezes a gente não se dá conta da grandiosidade do momento, né? A gente às vezes participa, mas às vezes nem se dá conta. Uns porque realmente não quer, outros porque realmente não tem nem noção do que está participando, né? A gente só vai ver isso daqui a um tempo, vai dizer, meu Deus, eu te louvo por fazer parte desse trabalho, porque eu não sabia que ia chegar a esse tamanho, eu não sabia que ia tomar essa proporção, eu não sabia que ia ser assim. Como diz o pastor Marcos no começo, que tudo se começa, né? Qualquer obra gigantesca se começa com o primeiro passo, né? Alguém saindo, alguém projetando, alguém colocando os primeiros tijolos, e é assim, nada acontece de repente. Você quer fazer uma igreja e sonha, e quando você chega no terreno, a igreja já está lá. Isso não existe. Isso é mágica, conto de fada, é que no meio físico isso não existe, né? Porém, tudo se começa nos primeiros passos, né? E é assim que começou essa conversão, é assim que começou esse trabalho, é assim que foi gerado. Na oração, no coração, no desejo, e depois na realização, e depois no tratado, e aqui está, né? Como eu disse no início, não é fácil uma convenção por causa da burocracia, da documentação, do valor, né? Não é fácil, às vezes a gente acha, mas não. Você vai registrar uma carta, você vê o quanto você tem que andar, o quanto você tem que levantar documento, o quanto você tem que gastar, o quanto você vale embora. Convenção é pior ainda, porque é em 3 dimensões, em 3 instâncias, né? Ela é municipal, estadual e federal. Então, tudo isso é trabalho, tudo isso é custoso, tudo isso, né? Mas graças a Deus rompemos essa parte, rompemos daí, né? Como disse o pastor Marquinhos, realmente dispendia de recursos, e ninguém aqui está nadando dinheiro, né? O pastor Marquinhos é rico, a gente sabe que é tudo feito com a ajuda dos irmãos, com o trabalho dos irmãos, com o esforço dos irmãos que acreditam, que acreditaram, que acreditam, que estão aí. Então, isso para mim é uma alegria, e muito mais para os irmãos que participam direta e indiretamente desta obra, né? Está aqui praticamente quase todo dia, quase todos os cultos, quase todos os momentos, né? Então, queridos, se alegrem, regozijem, né? Eu, pelo menos, faço parte de convenção participo de convenção desde 85, né? E essa é a segunda vez que eu estou tendo a oportunidade de falar numa convenção, falar num plenário como esse, né? Eu tive a primeira vez no Braz, já faz muito tempo, era uma convenção lá no Braz, e agora aqui. Então, para mim é uma honra, para mim é um prazer, né? Estar aqui falando com os irmãos e deixando aqui documentada a minha presença, a presença de cada um de vocês, né? Isso é história. História também faz parte do percurso espiritual, né? Quem é que estava lá no começo? Quais são os irmãos? Quem é que acreditou
sabe os seus netos, os seus bisnetos, se Jesus vai voltar, vão ver esse vídeo, vão ver essa foto, vão ver esse momento e vão dizer, olha, esses irmãos acreditaram. A gente só está aqui porque eles acreditaram, porque eles tomaram, porque eles estiveram juntos, não mediram esforço. Então, querido, esse, em primeira mão, é uma oportunidade riquíssima, né? E silêncio aqui, eu estou resfriado. Tempo seco, agora está dando uma chuvinha aí para dar uma melhorada, mas eu estou em mosquito, não, eu estou bem resfriado. Né? E, portanto, essa leitura em que li, Lucas descrevendo as palavras de Jesus, quando Jesus estava dizendo que é bem-aventurado, presente, aquele que recebe um grande presente, aquele que recebeu uma grande dádiva, as pessoas que nele, ele diz em mim, não se escandalizam, não se envergonham, não se tropeça. Essa palavra escandalizar tem várias vertentes, não nós vamos ficar com não escandalizar. Pastor, mas o que é não escandalizar em Jesus? No fechamento dessa mensagem, os irmãos vão entender. Muito bem. A história, a Bíblia dizia, e também a história, Joséfo e vários outros historiadores dizem, que quando, desde o Velho Testamento, se falava acerca de se gerar o Messias, que o Messias viria de uma virgem, que o Messias viria de uma donzela, que o Messias nasceria de Belém, que ele nasceria de uma virgem, de uma donzela. E desde no Novo Testamento, quando isso se tornou mais frívolo, mais latente, porque os estudiosos da Bíblia, os rabinos, eles sabiam que isso haveria de acontecer naqueles dias, né? Porque não era só os judeus, mas era todos os astrólogos, todos aqueles que estudavam astrologia, eles sabiam que um dia haveria de vir alguém tão especial que o céu marcaria um sinal, que é a estrela. É por isso que nós vemos aqueles 3 reis do Oriente que vieram de tão longe, porque eles saberiam que um dia ia acontecer algo tão especial e um fenômeno tão grande na Terra, que seria marcado pelo astro, pelo sinal, por uma estrela. Muito bem. Então toda a família que tinha bem, que tinha posse, que tinha dinheiro, ele levava a sua donzela para o templo, para gerar o Cristo, para que ela pudesse ser, no seu ventre gerava o Cristo. E ela deixava ao sacerdote uma grande quantia em dinheiro. Essa donzela ela ia para o templo com 12 anos de idade e ficava até os 18 anos. Portanto, ela ficava 6 anos servindo no templo e esperando ter a sorte, ter a bem-aventurança, ter o prazer de gerar o Cristo. E os pais davam-se muito dinheiro, os pais investiam muito no templo, aquela família que tinha muito dinheiro, para que ele pudesse, era a maior honra uma família ter Cristo nascido ali, era a maior honra um pai dizer, olha, eu sou o avô materno de Jesus, era a maior honra deste homem, portanto as donzelas iam para o templo. E a Bíblia diz que naquele tempo o sacerdote Zacarias, ele então recepcionava essas moças e elas ficavam no templo fazendo o trabalho de tecer, de bordar, de costurar, principalmente a cortina do templo. Os irmãos sabem que a Bíblia nos fala que a cortina do templo media quase 16 metros de altura, por quase 10 de largura. Então era algo extraordinariamente grande. Tinha que ser várias donzelas tecendo aquilo. E ela era um tecido dobrado, ou seja, tecia uma lã ou fazia um tricô dobrado a ponto de 2 juntas de boi, não rasgava aquilo. Era algo extremamente forte para poder separar o santo do santo do santo. E tinha também na sua barra um bordado todo especial, que não era qualquer uma moça que sabia fazer aquilo. Era um privilégio quem fazia aquilo. E segundo os historiadores, diz que Maria, essa donzela, ela é especialista em tecer esse bordado. E diz a história que Zacarias
ensinar as outras moças a fazer esse bordado especial. E ela diz, olha, eu não posso ficar na frente da cortina, porque eu sou donzela, mas já estou prometida, eu já estou noivo de José. Só fica na frente as donzelas que esperam gerar o Cristo, e se isso não acontecer em 6 anos, a história também dizia que ao cabo de 6 anos, portanto de 12 aos 18, se não acontecesse daquelas jovens não gerar o Cristo, elas não perdiam seu tempo não. Por quê? Porque todos os sheiks, todos os filhos de milionários, de rabinos milionários, que iam ao templo oferecer uma oferenda, ele olhava para essas moças e escolhia uma e dizia ao sacerdote, olha, eu escolho aquela moça, Isabel, ou aquela moça, e para casar com ela. Portanto, se ao cabo dos 18 anos, dos 6 anos, ela não ter gerado Cristo, eu vou casar com ela. Então essas moças não perdiam esses 6 anos. Todas que ali estavam saíam casadas e bem casadas com esses camaradas muito ricos, aquelas que não tivessem a bem-aventurança de gerar o Cristo. Então Maria disse ao sacerdote Zacarias, diz, olha, eu não posso ficar na frente, onde fica as donzelas, onde elas ficam ali para ser olhada pelos homens, pelos cheios, pelos jovens, e se eu escolher, eu já estou comprometida. Eu já sou noivo, sou donzela sim, mas estou comprometida com José. Portanto, eu vou ficar atrás da cortina. Eu vou fazer o meu trabalho de aprendizado atrás da cortina, porque eu não estou aqui nem para gerar o Cristo e nem para escolher um pretendente. Eu já tenho um pretendente e não tenho nenhuma expectativa de gerar o Cristo, porque eu não tenho condições financeiras nenhuma, diz Maria. E diz a história que ela então fica ali por algum tempo, e no período do almoço, enquanto as moças saíram para almoçar, Maria ficou fazendo tipo uma hora extra, adiantando o trabalho, para que quando elas voltassem para o almoço, elas estariam aptas para pegar o serviço. Nesse período, o anjo Gabriel visita Maria no templo e diz, ó, bem-aventurada, o Senhor vos escolheu para gerar o Messias. E ela tomou um susto a dizer, eu não estou aqui para isso. Quem está aqui para gerar o Messias são as donzelas. Eu estou aqui para prestar um serviço. Eu já estou comprometida com José, portanto não posso ficar grávida sendo comprometida com José. E a história diz que ela então tem esse diálogo com o anjo, e o anjo diz, olha, lá no céu nós fizemos uma reunião e você foi a escolhida para gerar o Filho de Deus. Você foi a escolhida para gerar o Messias. E ela diz, de maneira nenhuma, a minha família é muito pobre, como que eu vou tratar de uma criança, sendo eu uma mãe solteira? Eu não posso. Mas então, com essa confirmação do anjo, ela então ficou confirmada e grata e foi falar ao sacerdote. Quando ela dá essa notícia a Zacarias, diz, você está brincando, você está doida. A gente sabe que gravidez não se pega no ar. A gente sabe que gravidez não se pega falando. A gente sabe que gravidez aqui é por outra coisa. Você está tentando nos enganar. Você cometeu um incesto aqui no templo. Você ficou grávida no templo. Você cometeu um dos maiores pecados. E diz a Bíblia que ela foi levada a esse concílio, foram tratados, e ela deu o mesmo depoimento. E o anjo apareceu e me disse que eu estou grávida. Até que então o sacerdote Zacarias compreendeu, entendeu, e agora diz, vamos fazer uma reunião para chamar José. E quando chama José, conta a história, diz a Bíblia que José a princípio aceita. A princípio ele aceita. Mas quando ele vai para casa, na madrugada ele diz, eu vou sair de manhã para que Maria não seja morta, porque a lei dizia que uma moça donzela, se ficasse grávida antes de casar, teria que ser apedrejado ela e aquele que lhe fez o mal, principalmente dentro do templo, que era um escândalo muito grande. E José diz, eu assumo ela agora, mas de manhã eu pego a minha Maria e vou embora, portanto ela se livra da morte, ela não vai morrer, e eu assumo como meu e vou embora. E na madrugada José então arrumou essa mala para sair. Deus então lá no céu brada e diz, vai lá anjo, fala para ele, cara a cara para ele, que o negócio é sério. Maria está gerando de mim, do Espírito Santo, e não é brincadeira. E aí o anjo encontra José
o que Maria estava gerando não era de um homem comum, mas era assim do Filho de Deus, o eterno, o Manuel glorioso. Bendito é o nome santo do Senhor. Então, queridos, eu estou ilustrando isso para chegar onde eu quero chegar, na palavra de Jesus, de escândalo. Por quê? Toda vez que alguém encontrava Maria e perguntava a Maria, quem é o pai do seu filho? Ela repetia a mesma coisa: o meu filho, o pai dele é Deus. Agora imagina numa sociedade, antigamente, você vinha com uma história dessa, uma jovem que estaria grávida do Filho de Deus, mesmo porque a tradição diz que quem deveria gerar o Filho de Deus seriam essas moças de família tradicional, essas moças de família de dinheiro, que iam ao sacerdote e deixavam uma boa quantia de dinheiro ali para que elas pudessem. Então, quando isso se falou, era piada, as pessoas iam e diziam: Maria está dizendo que é Deus o Pai, mas a gente sabe que não é Deus. E nem José. José achou a causa, porque Maria era bem enfática, ela diz: o filho é meu e não de José, é meu e de Deus, né? Então imagina, irmãos, quando essa criança nasce, que alguém vai visitar Jesus de pequeno e faz essa pergunta: quem é o Pai? Maria, sem tutoriar, diz: o Pai é Deus. José está criando, eu sou a mãe, mas o Pai é Deus. E isso trazia deboche, isso trazia escândalo, isso trazia, irmãos, uma conversinha. Você já viu aquela conversinha? Você fala alguma coisa para a pessoa, ela te acredita: não, eu vou orar por você, que Deus abençoe. Mas chega uma coisa e diz: está pensando que me engana, está pensando. Eu sei que isso não é. Aquelas pessoas que dizem essas coisas, esses comentários, mas o que segurava, queridos, é que Maria guardava firme de que aquela criança era gerada por Deus. Queridos, e diz a Bíblia que o tempo foram passando, né? E eu quero intitular esse sermão curto, dizendo assim: Deus te vê atrás da cortina. Bendito é o nome santo do Senhor. Quem sabe você está aqui nesta noite dizendo: Deus, até agora eu não recebi resposta, até agora ninguém me vê, eu tenho feito algo para ti, mas não tenho visto a resposta. Irmão, te aquieta, irmã, te aquieta, porque aquele que tudo vê, ele te vê, ele está olhando para você, e nada, ninguém é oculto dos seus olhos. Maria não tinha predicado, Maria não tinha dinheiro, Maria, a sua família não era uma família tradicional, Maria não tinha nenhuma condição de gerar ou de gestar o Filho de Deus, nem condições de família de nome e nem condições financeiras. Mas a Bíblia diz que os céus bradaram e disseram: é Maria que vai gerar, é Maria que vai ser bem-aventurada, é Maria que vai receber esse presente de gerar o Filho de Deus, o Emanuel, o Salvador do mundo. Bendito é o nome santo do Senhor. Por isso, querido, que eu amo este Deus. Porque um Deus que não faz acepção de pessoas, um Deus que não procura predicado, um Deus que não procura graduação, um Deus que não procura nada humano. Por isso que ele diz: olha, eu procuro aquele que não tem nenhuma condição de ser, porque eu, Todo-Poderoso, é que vou fazer ele ser, é que vou ajudar ele a ser alguma coisa. Bendito é o nome santo do Senhor. Por isso que eu gosto, irmão, dos Salmos, que diz que o Senhor é aquele que vai lá no monturo, lá no lixo, lá no esterco, lá onde se joga dejeto, lá onde se joga as coisas para queimar que não serve nada, e de lá ele extrai alguém, limpa, transforma, respira, diz a Bíblia, e ele coloca para reinar entre os grandes soberanos. Esse é Deus. Esse é o Deus que nós servimos. Por isso que talvez você possa estar olhando e dizendo: uma convenção, 36 pessoas, em Cravinhos, numa cidade que não é tão conhecida, não vai, porque eu acho que o Marquinhos deixou para fazer isso, num grande hotel, uma grande cidade, lá em Brasília, colocar sede, porque aí já começaria com status de sede de convenção, aquela coisa, como todo mundo faz, como é o protocolo fazer. Mas tem uma coisa, querido, o Senhor aqui nesta noite, Ele já escolheu, Ele já conhece, Ele sabe de todas as coisas, e Ele diz: é
estava gestando o Filho de Deus não era nem a linha de frente. Era uma servente que estava lá atrás. Lá atrás. Era uma jovem que não tinha nenhuma pretensão. Ela não tinha pretensão porque ela sabia que não dava para competir. Nem financeiramente, nem estruturalmente, nada. Por quê? Porque a nossa ideia de ser humano, irmão, é de achar que a gente precisa ajudar alguma coisa espiritual. É de achar que a nossa salvação precisa da nossa ajuda. É de achar que a nossa santificação precisa da nossa ajuda. É de achar que a salvação na cruz só foi possível porque nós aceitamos a Jesus e cremos nele, por isso que ele morreu. Mas a Bíblia tem fato de dizer que antes que houvesse mundo, antes que houvesse esse cosmos, antes que houvesse tudo que nós conhecemos, ele já era Deus, já havia morrido na cruz do Calvário e feito esse sacrifício por nós. Antes de nada existir, ele já havia feito. Já havia feito isso. O sacrifício já havia feito. Ele sabia que ele ia lidar com alguém frágil, com alguém, uma massa mole, uma massa corrompível, uma massa indolente, uma massa que não tinha nenhum respeito por ele. Mas ele diz: eu vou fazer assim mesmo, porque eu amo esse povo e vou transformar e fazer ele uma grande nação. Por isso que a Bíblia é bem clara em dizer que ele nos amou antes. Ele nos amou, nós sendo ainda pecadores. Ele nos amou. Porque Deus olhou do céu e não viu um justo sequer. E ele disse: sabe de uma coisa? Eu estou buscando um, mas não tem. Mas não é porque não tem que a obra da regeneração e da salvação não vai ser feita. O meu filho vai fazer no lugar. Bendito é o nome santo do Senhor. Irmãos, a gente faz essas campanhas, a gente faz esses votos aqui com Deus na terra para receber, mas voto concernente à salvação só Ele pode fazer. Por isso que ele diz: eu tentei olhar alguém para votar e votei por mim mesmo acerca de vocês. Porque não dava para votar para alguém, irmãos, porque não teria condições de cumprir, porque o ser humano não consegue cumprir o voto acerca de salvação, e portanto Jesus diz: eu jurei por mim mesmo acerca de vocês. Se eu não me engano, Isaías 60 ou 61, que fala a memória, ele diz: eu sozinho pisei no lagar, a minha ira me trouxe o furor, eu esmaguei o leão, eu esmaguei toda a dívida, todo aquilo que, todo o traço, toda a promissória, eu fiz sozinho por vocês, para que vocês pudessem ter vida, pudessem ouvir e adorar. Eu fiz. A Bíblia diz que todo alguém que jura, para o seu juramento ter valia, ele precisa jurar por alguém maior do que ele. Por isso que Deus diz: não jureis pelo céu, porque não é seu, e nem por Deus, porque você não tem poder nenhum de jurar. A Bíblia é bem clara para Jesus dizer que ninguém consegue acrescentar a cabelo da sua cabeça ou fazer branco. Então nós não temos condições de jurar por ninguém, nem por nós mesmos, porque essa vida não é nossa. Mas a Bíblia diz que ele jurou por ele mesmo, porque ele é todo-poderoso e garante aquilo que ele faz. Garante. Bendito é o nome santo do Senhor. E diz a Bíblia que o tempo passa, o tempo vai decorrendo, e as conversas são as mesmas. 12 anos ele aparece no templo ensinando os doutores. Quando alguém pergunta: é filho de Maria que não tem pai? Ela afirma que ele é filho de Deus, mas ele não tem pai. E muita gente se escandalizava com esse ato, porque veja bem, irmão, se na nossa sociedade hoje isso já é ruim, isso já cheira mal, uma donzela ficar grávida e sem casar,
O anjo veio e me cobriu com uma neblina, e quando eu percebi, eu já estava grávida. Não houve ato sexual, não houve compartilhar, não houve troca de óvulo ou de esperma, não houve troca, não houve outro, não houve, não, irmão. O anjo diz: Maria, o que vai ser gerado em você é do Espírito Santo, e a Bíblia diz que de repente o Espírito cobriu aquela sala, e a Maria se torna grávida do Filho de Deus. Por isso que Jesus diz: bem-aventurado aquele que, quando ouvir falar o meu nome, não se escandalizar. Não se escandalizar. Paulo passou muito por isso. Paulo passou muito por isso. A Bíblia diz que o ministério de Paulo foi de prisões e prisões. E ele escreve uma carta e diz: irmãos, não me envergonhei das minhas prisões. Eu sei que alguém anda dizendo por aí que se eu fosse um verdadeiro pastor eu não estava preso. Eu sei que alguém anda dizendo por aí que se eu fosse um verdadeiro cidadão eu estaria preso de prisão. Eu sei que alguém anda por aí dizendo que eu sou um delinquente. Você é pastor, é um delinquente. Se você puxar a ficha corrida dele, você vai ver que a capivara dele é grande. Preso em Jerusalém, apedrejado numa cidade, quase morto na outra, apanhou numa outra, preso num concílio, depois foi mandado para Cesareia, depois de Cesareia volta novamente à Fortaleza Antônia, e a ficha dele, se fosse hoje por computador, teria uma ficha extensa dos lugares que ele passou. Então ele diz: olha, não me envergonhe das minhas prisões, porque Deus assim me escolheu, porque nas minhas prisões eu tive a oportunidade de pregar para homens simples, também para servos poderosos e para reis. Bendito é o nome santo do Senhor. Mas os inimigos usavam isso, dizendo: rapaz, o seu pastor não tem jeito. Livrador cai na outra, livrador cai no seu pastor, não tem jeito. Só daqui a pouco ele está preso. Isso não é um homem de íntegro, porque homem íntegro não vai preso. Essa é a história que se conta. E de Jesus não era diferente, era pior. Filho de Maria, mas não era de José. Bendito é o nome santo do Senhor. Mas a Bíblia diz, irmãos, que há 30 anos Jesus chega no Jordão. João Batista está batizando. E quando o Espírito dá um toque para ele, ele para a sessão do batismo, chama a atenção do povo e diz: eis aí o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Mas o povo começou: quem? Quem? Esse é o tal do Jesus sem pai e filho de Maria. Esse é aquele que vem com aquela história há muito tempo, que ficou grávida e disse que é de Jesus, e disse que é de Deus. Esse aí que é o que vai tirar o pecado do mundo. Começou aquele murmúrio: eis o Cordeiro, enquanto Jesus se aproxima de João, que João batiza. E os evangelhos dizem que a Bíblia diz que Lucas diz que ele saiu da água apressadamente, João diz que ele saiu da água rapidamente, Marcos diz que ele saiu da água rapidamente, porque só ficava na água quem tinha pecado para confessar. Quem não tinha era batizado e saía rápido. Portanto, Jesus não tinha o porquê ficar na água, e por isso que os três evangelhos dizem que ele sai rapidamente da água, porque ele não precisava confessar. Mas quando ele sai da água, que ele vai na margem, a Bíblia diz que aparece uma pomba, o Espírito Santo desce em forma de uma pomba corpórea, de uma pomba, o céu se abre. Isso eu estou falando, irmão, para uma multidão que estava ali questionando João, que aquele ali não poderia ser um cordeiro, porque era o mais famoso pai sem filho, o pai que a mãe, para encobrir o pecado, dizia que ele era filho de Deus. Mas de repente, irmão, a Bíblia diz que o céu se abre e do céu brada uma voz dizendo: este é o meu filho amado, a quem eu tenho prazer nele. Aleluia! Este é o meu. Não foi Maria que disse, não foi João que disse. O céu se abre e o próprio Deus confirma que aquele homem que estava ali, que havia todos esses tempos passado por chacota, por vergonha,
Deus brada dizendo: esse é o meu filho amado, a quem eu tenho prazer. Aleluia. A quem eu tenho prazer. E diz a Bíblia que João preso, a história nos fala que João começa a pregar, e a pregação de João é duro, e alguém chama, e alguém chega para Herodes e diz: olha, João está pregando, está metendo o pau na classe do rei, do governador. Aí chamam João, aí mandam um recado para João dizendo: olha, o governador falou para você pregar, Herodes, mas você vai um pouquinho mais largo, você é um pouquinho mais discreto, você está pregando muito, batendo muito forte. E ele, no meio daquela multidão, diz: eu nem falei de que ele mandou o irmão dele para a batalha e pegou a esposa do irmão dele, trouxe dentro de casa e coabitou com ela. E quando a coisa começou a ficar difícil, ele manda matar o irmão da batalha. Eu nem falei disso, como é que está falando que eu sou light? E por causa disso levaram o primeiro, colocaram na prisão, os irmãos conhecem a história. E ali dentro ele tem uma dúvida. Ali dentro ele começa a questionar por que Jesus não foi visitar. Jesus não mandou uma comitiva de obreiros para lá visitá-lo. Jesus não mandou os seus discípulos ir confortá-lo. E nem mandou nada. Então João começou a ficar em dúvida: será que todo esse tempo eu trabalhei em vão? Será? Bem-aventurado aquele que em mim não se escandalizar. Será? Quando Paulo, irmão, estava sendo torturado, a Bíblia diz que ele tomou para ele uma quarentena de chicotada, mais um. Ele foi apedrejado quase até a morte, sem contar naufrágio, sem contar doença, sem contar as outras coisas que Paulo sofreu. Alguém pode dizer que Paulo, talvez, quando ele estava no solitário pensando, ele disse: mas será que vale a pena tudo isso? Por Jesus que talvez nem filho de Deus é. Alguém podia dizer isso: esse cara está doido. Como disse o Agripa, Paulo, as tuas, de tanta sabedoria, você começa a delirar, você começa a dar de doido, Paulo. Para, porque por pouco você me converte. E Paulo disse que por pouco, por muito, Oxalá, se fosse verdade, e você viesse converter também da minha palavra. Mas a palavra que eu falo é a palavra verdadeira. Mas imagine, irmão, você ali num sofrimento, numa prisão, quando ele estava na prisão, ele, Paulo e Silas ali na prisão, apanhou por Jesus para fazer o bem. Imagina os pensamentos que vêm, aquilo que o diabo sopra, dizendo: você está doido, cara? Quando você não era desse Jesus, você era um homem de bem, você tinha uma ficha limpa, você nunca foi fichado na polícia como vagabundo ou como perturbador da ordem, que Paulo teve várias vezes a acusação de perturbador da ordem. Quando você seguiu esse Jesus aí, esse pseudo, essa história duvidosa desse homem, você só começou a cair, a decair. Você nunca foi fichado, só seguir esse Jesus já começou a ser fichado, você já começou a passar por isso. Mas a Bíblia nos fala, irmãos, que Paulo, ele diz: eu sou servo de orelha furada. Eu quis seguir esse Jesus. Ele me apareceu no caminho de Damasco e falou diretamente comigo. E ai de mim se eu não pregar você desse evangelho. Porque foi para isso que ele me chamou. E não quantas vezes você quer voltar? Quantas vezes você quer desistir? Por quê? Porque você luta e parece que não vê resultado. Luta, ora, consagra e parece que as coisas não mudam. E de repente vem aquele pensamento: ah, eu acho que eu estou seguindo o Jesus errado, o lugar errado, a igreja errada. E nem os pensamentos vêm: olha, quando eu estava aí no mundo, eu tinha um bom trabalho, eu tinha uma boa profissão, eu tinha um bom dinheiro no banco, eu tinha uma boa conta no banco, eu era respeitado, onde chegava as pessoas batiam continência para mim, mas só aceitar Jesus parece que a coisa virou. Hoje é uma luta, a conta estourada, problema, o que está acontecendo? Bem-aventurado aquele que em mim não se escandalizar. Pedro escreveu uma das suas cartas e diz: alegrai-vos por ser participantes do sofrimento de Cristo, porque ele passou por tudo isso sendo filho de Deus.
cortina, dos bastidores, porque ela não tinha condições de ficar, ela ficava atrás. A Bíblia diz que se reuniram, os juízes judaicos se reuniram, a corte superior da Judéia se reuniu e começaram a debater com Pedro. Diz Pedro: nós chegamos a uma conclusão, nós não vamos te matar. Nós matamos Filipe, mas você não vai matar, não. Mas tem uma coisa, a partir de hoje você não pode falar desse Jesus. A partir de hoje nós não queremos ver história nenhuma com esse Jesus. Você vai ser livre, nós não vamos matar você, nós vamos rasgar a sua capivara, você vai estar um nome limpo, mas a partir de hoje não é para dizer um pio desse Jesus. Pedro olha para eles e diz: como posso fazer isso? Como posso negar de falar aquilo que vimos e ouvimos? Não dá, pode matar, pode sujar o nome, pode viver na contramão, mas não dá mais para deixar de dizer, ou de falar, ou de anunciar que Ele é o Cristo, Ele é o Messias, Ele é o Filho de Deus, Ele que veio realizar, embora a sua história pareça um pouco complicada, um pouco escura, a sua história é terrena, mas Ele é Deus, Ele é Deus, Ele é Deus, Ele é Deus e Ele é Deus. É por isso, irmãos, e quando a gente faz um estudo um pouquinho mais aprofundado do Velho Testamento, a gente chega numa pergunta. Quando lê Gênesis acerca de Melquisedeque, quando chega no livro de Levítico, e quando chega no livro de Hebreus, quando você lê, mas você lê, estudar detalhadamente, você chega numa pergunta. Esse homem aqui não é o mesmo que vem da tribo de Judá. Não é o mesmo leão da tribo de Judá. E a gente se pergunta por que Jesus traz duas origens. O Cristo da linhagem de Melquisedeque, aí vem o Cristo da linhagem de Davi, de Judá. Porque quando chega lá no Novo Testamento, os judeus começam a se gabar, dizendo: não, ele é da tribo de Judá, a linhagem dele é humana, ele está dizendo que é Deus, ele está dizendo que fala com Deus, mas a linhagem dele é humana. Mas quando você lê o livro de Hebreus dizendo: olha, ele é a linhagem de Melquisedeque, aquele que Abraão pagou o dízimo do dízimo, só se paga dízimo a quem é acima dele. Portanto, Jesus é acima de qualquer sacerdote, o sacerdote que não entrou no sacrifício uma vez por ano para oferecer sacrifício para o povo e nem para si. Ele mesmo se ofereceu como sacrifício vivo pela humanidade. Ele é totalmente diferente. Alguém está dizendo que ele é da linhagem de Judá humana, mas ele é Deus, da linhagem de Melquisedeque, o Deus por excelência. E é por isso que ele diz: eu sou Deus, Filho de Deus, e acabou. Quem és tu? Quem és tu? Aí João escreve, irmãos, aquela mensagem linda dizendo: e o Verbo se encarnou entre nós, fez-se homem, e vemos a glória do unigênito do Pai, o Deus encarnado entre os homens. Mas a diferença é que esse Deus é maravilhoso, e Ele é aquele que exalta toda a humanidade e tira o homem do pecado. Bem-aventurado aquele que em mim não se escandalizará. Pastor, mas eu já li muitas histórias da Bíblia, e existem histórias muito mais fabulosas do que a de Jesus. Se você ver na história humana, você vai ver mártires que teve muito mais ênfase do que a de Jesus. Quando você lê a história de Tiradentes, você fala: caramba, mártir, ele é mais do que Jesus. Quando você vê a história de Budas, quando você vê a história do indiano, daquele indiano, eu esqueci o nome dele agora, você diz: mas esses camaradas foram mais mártires do que Jesus. Mas o problema de Jesus
cruz, passou por... Mas quem conhece a história de Tiradentes? Morto, decapitado, cortado aos pedaços, pendurado numa estaca, ficou ali em Minas Gerais por muitos dias apodrecendo para poder coagir a Revolução Mineira. Se você for ver na história, ele sofreu um pouco mais do que Jesus nessa questão de humano. Como é que alguém pode retalhar um corpo, pode despedaçar um corpo, pode fazer isso? Marte, quando você olha na história medieval, você vê que os cruzados e a Inquisição matou gente muito mais cruelmente do que a crucificação. Tinha mortes ali que eram muito mais cruel do que essa. Né? Você vê lá objetos de tortura, entra no Google e pesquisa lá os objetos de tortura medieval, você vê coisas ali que não tem como. Preso num boi de metal, colocado fogo e cozinhado lentamente vivo. E esse boi lá dentro tinha uma buzina na boca dele que saía. Quando a pessoa, na tentativa de querer respirar, ele soprava aquela buzina na intenção de tirar o ar dali, a buzina tocava com um som de música. E quem estava lá para fora dançava, porque achava que o boi estava cantando, mas na verdade era um grito agonizante de quem estava sendo cozinhado vivo dentro daquele instrumento. Mas o som que saía da buzina era bem elaborado para sair som de música. Eu acho que isso é pior do que uma cruz. E outras por aí, irmãos, que a gente nem tem ideia de se falar. Mas a diferença de Jesus, querido, é que a sua morte nos trouxe liberdade. A sua morte nos trouxe confiança. A sua morte mudou a nossa maneira de viver. Tiradentes morreu por Minas Gerais, mas Minas Gerais continua a mesma maneira corrompida. Né? Quantos outros mártires que morreram pela Índia, pelo Buda que morreu, e eles continuam perversamente perdidos, não adiantou nada. Mas Jesus Cristo não, ele diz, ele morreu na cruz por todos, e todos aqueles que creem nesse sacrifício mudam de vida, se transformam, é uma outra criatura. Passa do terreno para o espiritual. Bem-aventurado aquele que em mim não se escandalizar. É Deus. Quantas pessoas que desviam porque se escandalizam por Jesus? Ah, se eu soubesse que era assim, eu não tinha nem entrado. Se soubesse que era desse jeito. Esquece que Jesus disse: no mundo tereis aflição, tem bom ânimo. Eu não vim para levar ninguém para viver uma vida sem problema, vocês não têm perseguição, porque eu fui perseguido. Mas de vez em quando a gente esquece disso e começa a dizer: ah, sabe de uma coisa? Eu acho que eu tomei um marco errado. Tem que ver que é muito melhor do que Jesus no predicado humano. Eu acho que eu estou seguindo alguém errado. Né? Fica escandalizadíssimo com Jesus. Escandaliza. Poxa, Jesus, antes de te conhecer, eu era um homem de bem. Eu era um homem aceito para toda a sociedade. Depois que te conheci, eu passei a ser um Zé Ninguém, um nada. O crentinho, o habitolado, o quadrado que fica aí escondido. Mas bem-aventurado aqueles que em mim, Jesus, não se escandalizam. Não se escandalizam. Passe o que passar, venha o que vier, haja o que houver. Mas ele diz de Jesus de novo. Paulo escreveu e diz: olha, nada e ninguém pode nos separar do amor de Cristo. Nem a altura, nem a largura, nem a profundidade, nada deste mundo ou de outro pode nos separar do amor. O que Paulo está falando, irmão? Ainda que alguém creia em ET, ainda que alguém creia em multiversos, ainda que alguém creia em civilizações que existem lá na Lua, ainda que existam essas coisas, nem essas coisas podem nos separar do amor de Deus. Nem isso. Se
profundidade, nem na largura, nem no escuro. Nada dessas coisas pode. E é o que Jesus está dizendo. Né? Uma história totalmente controversa, só Deus quem crê. É que assim, por isso que a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus, porque todos que chegam a Ele têm que ser fé, têm que ter fé que Ele existe e é galardoador, ou seja, vai ser encontrado pelo que busca e não só ser encontrado, como será presenteado aquele que não achar. É isso que Ele diz para Moisés. Moisés, diga para esse povo que eu, Deus, sou santo. E todos que chegarem a mim têm que saber que eu sou santo e ser santo também. Né? E diz, olha, o salmista diz que aquele que busca o Senhor acha e encontra. E não só acha e encontra, mas recebe o presente. Porque ele diz, eu sou galardoador, eu sou o que dou presente àqueles que me buscam. Não só vamos achá-lo, mas seremos beneficiados por achá-lo. É isso que ele diz. Galardoador, ou seja, aquele que dá presente, aquele que busca. Você não vai levar, você vai receber dele. Sem fé é impossível agradar a Deus, porque todos aqueles que cheguem a Deus devem ter fé de crer que Ele existe. E não só que Ele existe, como Ele é aquele que dá um presente para aquele que o encontra. É isso que o texto está dizendo. Então, queridos, Ele te veio atrás da cortina. Pastor, mas eu estou numa posição aqui que ninguém me vê, você está enganando. Pastor, mas eu faço um servicinho aqui que não tem expressão nenhuma. Você está enganando. Pastor, o Senhor me colocou num lugar aqui que não tem destaque nenhum. Você está enganando. Pastor, mas aqui eu vou ficar 50 anos mofando aqui. Você está de novo enganado. Deus, você está de novo. Porque Deus vê. Saul desce a casa de Jessé, porque no meio dos filhos de Jessé eu encontrei um. E esse um não tem destaque nenhum, não tem aparência nenhuma, não tem. O cara não parece guerreiro de jeito nenhum, o cara parece um menino desnutrido que não serviu para ser nada e colocou ele para cuidar de ovelha. Frazinho, fraquinho, não era bonito, ruivo, cabelo. O Isaac agora mudou, o Isaac tinha um cabelo meio ruivo e ruim, né? Meio caracolado. Davi era assim, bem ruivo, desenferrujado. Brincadeira, Isaac. Ele não é guerreiro. Quando alguém foi o filho de Jessé, 5 dos filhos de Jessé faziam parte da guarda particular de Saul. Então imagina como os caras eram. Se os caras não faziam parte da guarda de elite de Saul, eles não eram qualquer coisa, nem no físico, nem na aparência e nem nas medalhas. Nem nas medalhas. Porque na guerra até hoje é assim. A armadura que ele segura, que ele veste a armadura, diz quem ele é. Se ele era soldado raso, era só um couro aqui, acabou. Mas se ele tinha uma patente um pouco maior, era couro aqui e bronze aqui. Mas se ele era alguém que havia ido na guerra e ganhado muitas vitórias, ele tinha bronze aqui, bronze e medalha, era a diferença. Quem batia o olho nele sabia que ele não era soldado raso. Por isso, quando nós vamos falar acerca da característica de Golias, a gente diz, não, Golias era campeões de batalha, por isso que ele era mercenário. Os reis que não tinham exército poderoso contratavam ele, porque ele era campeão, o cara que nasceu na batalha, formado na batalha. Por isso que a Bíblia destaca que a armadura dele tinha ouro, prata, tinha diferença, tinha desenho, protegia a frente e atrás, protegia a nuca e a cabeça. Não era um simples guardador de espada que andava com couro na frente e couro aqui. Mas Deus te vê aonde você está. Deus está te vendo. Eu escolhi um da casa de Jessé. Samuel falou, conheço os filhos de Jessé, eu sei quem eles são, é os caras ideal para ser. Mas quando chega lá e Deus diz não, Samuel diz, agora
alguém aí, ele não era nem conhecido, irmão, ele nunca foi em batalha, o cara vivia escondido, na verdade ele vivia escondido. Por quê? Existe uma história que Adão era de barro, por isso que ele era chamado de Adamar. Adamar é barro. Alguém, algumas interpretações diz Adão, mas Adão não é Adamar. Adamar quer dizer vermelho como barro. Portanto, a Bíblia diz que Adão era Adamar, ou seja, ele era vermelho, como ele era ruivo. Ele era aqueles caras que você olha dele enferrujado, ruivo, cabelo amarelo. Por o pecado vir por Adão, ele foi amaldiçoado. Toda a família que tivesse no meio um ruivo, esse ruivo era amaldiçoado. É por isso que a gente entende que, em vez do mais velho estar olhando as ovelhas, que era perigoso por causa do lobo, era o mais novo que estava lá. Aí você diz, mas a tradição dizia que era o mais velho no campo, lugar de perigo, lugar. Por que o mais novo estava lá? É por isso que a gente entende. Quando Davi chegava e dizia, Jessé, pai, hoje Deus me abençoou, pai. Pareceu um urso, pegou a ovelha, mas eu fui em cima dele e matou. O pai, tá bom. Mas lá no canto o pai diz, perdemos a oportunidade de uma prova sair da família. Porque se o Davi morresse, a maldição saía da família. Pai, hoje foi legal. Ele veio. O pai disse, mais uma vez perdemos a oportunidade da miséria sair da nossa casa. Era isso que se falava, alguém que tinha um ruído em casa. Maldição, onde o caso já não. Mas a Bíblia diz que Deus viu a ilha atrás da cortina. Deus não via aquela carcaça amarela, aquele mar. Deus olhou o coração, eu tenho achado um homem segundo o meu coração. Mas aonde? Não dá para ver segundo o coração de Deus para você ir. Então, queridos, os critérios de Deus não são os nossos. Continue adorando ao Senhor. Continue andando na sua presença. Continue fazendo a sua vontade. Está difícil, ore um pouco mais e Ele vai te dar a vitória. Persevere um pouco mais. Não é fácil. Principalmente para um convertido que chegou agora que não entende nada e entra numa fogueira tremenda. Por isso que a igreja tem um papel de discipular, irmão, porque vir à igreja e aceitar Jesus é só o primeiro passo. Você vai catar um recém-nascido e jogar ele no meio de uma fogueira. Por quê? Porque até então ele não era declarado guerra, ele não tinha nenhum lado, mas a partir do momento que ele aceita Jesus, ele escolheu um lado. E a partir do momento que ele escolheu um lado, as trevas todas é contra ele. Porque ele escolheu o lado de Cristo. Então o novo convertido fica no caldeirão. Por isso que é preciso discipular, irmãos que o ajudem, irmãos que o aconselhem. Porque ele vai estranhar. Ah, meu Deus, eu estava no mar de rosa, dizendo que precisava aceitar Jesus para a vida melhorar mais ainda. Eu aceitei Jesus, a coisa piorou. Mas assim como ele diz, parece que o céu desabou da minha cabeça. É porque ele assumiu um lado. E toda vez que a gente assume um lado e diz, eu sou de Cristo, todos aqueles que não são vêm em cima, querem nos destruir. Por isso que quando Jesus estava na cruz, alguém disse, fortes touros de Bazã me cercaram, querendo despedaçar a minha carne e me comer vivo. Mas ele me livrou. O que Jesus vai dizer? O inferno inteiro estava aos pés da cruz. É invisível, ninguém estava. A ameaça ali não era o soldado que zombava, não era alguém que dizia, tu és o Cristo dessa, não, era um que estava ali invisível, que os homens não podiam enxergar, mas Jesus via o inferno, o diabo rugindo como um touro de Bazã, como aquela coisa furiosa, que a intenção é só despedaçar, acabar, destroçar. Bem-aventurado. Ainda que a sua história seja uma história intragável, mas você tem certeza que Deus falou com você. Você tem certeza que é Deus na sua vida. As pessoas vão te ouvir e depois que você sair vai dizer, esse cara está doido, esse cara. Ah, não, está dizendo que é de Deus, está dizendo que é isso, está dizendo que tem isso, que tem aquilo. E Deus fala
Todo mundo dizia que não, mas lá dentro Maria sabia o que viu e o que ouviu e o que sentiu. É o que Pedro disse: olha, não adianta vocês querem tirar isso da nossa boca, do nosso coração, aquilo que vimos e ouvimos. Não dá para tirar do coração, não foi alguém que nos falou, alguém que nós vivemos com Ele e vimos o que Ele faz. Já viu? Já viu isso? Aquele relógio que está atrasado? É 4 horas, não é relógio? Muito bem. A Bíblia nos fala, querido, que João manda os seus discípulos ir falar com Jesus, dizendo: pergunta para ele se é ele mesmo Cristo ou há de haver outro, temos que esperar outro, porque eu já não sei mais. Eu estou aqui já há 17 dias e ele não veio aqui, ele não mandou ninguém aqui, eu não tive nenhuma visão dele aqui. Então eu não sei que Cristo é esse. Eu estou aqui por causa dele, ele manda eu pregar uma coisa e agora eu estou aqui. Então vai lá perguntar. Jesus, conhecendo o coração, porque ele conhece o nosso coração e sabe que quando nós estamos com um problema e precisamos ser curados dele, ele diz: não falou nada, vem comigo. Curou, limpou, o endemoniado foi liberto, o cego foi curado, o mundo falou. E ele diz: volta e fala para João tudo que vocês viram e ouviram. E ele chegava lá e disse: é ele mesmo, olha, os cegos falam, os mudos ouvem, os paralíticos levantam. É ele mesmo, João. Pode ficar firme aí, que é ele mesmo. Então, querido, João está. Jesus, sabendo disso, disse o quê? Quando alguém foi criticar João, quando alguém foi dizer: João disse que é um pregador do deserto, mas na hora lá ele deu uma afinada. É isso que tentaram falar para Jesus. Diz que João é o pregador do deserto, o cara durão, o cara casca grossa, pregava só denunciando os líderes, por isso que morreram. Jesus disse: olha, não fala de João não, porque nascido de mulher, olha só, ninguém é maior do que ele. Isso saiu da boca de Jesus, porque Jesus sabe que os homens criticam. O cara diz que é durão, que bambambam, que fala que deleteia. Eu falo de Jesus mesmo, não estou nem aí, pode me matar. E mataram ele porque ele falou de Herodes lá, denunciou o pecado de Herodes. E aí agora está lá naquela mal dúvida. Deus disse: meu filho, por mais que João tenha tido um pensamento de vacilar, você não chega nem nos pés dele. Ninguém, nascido de mulher, ninguém é igual a João. Ele está dizendo: acima de João é só eu. Nasci de mulher, mas meu pai é Deus. Então, queridos, Jesus disse que somos bem-aventurados, somos alegres, somos privilegiados. Essa palavra bem-aventurado, feliz, alegres, espertos, são aqueles que não se escandalizam em Jesus. Que não se escandaliza em Jesus. Tem gente aí dando escândalo, mas não tem nada a ver com Jesus. O cara é doido, é fruto da cabeça doida dele, e ele fala que é de Jesus, mas ele não tem nada a ver com Jesus. Porque a Bíblia diz que os de Jesus parecem com Jesus, andam com Jesus, imitam a Jesus e refletem Jesus. Reflete Jesus. Ele diz: Paulo diz: sede os meus imitadores igual eu sou de Cristo. Então quem olhar fala para o povo, diz aos cristãos ali: mas por quê? Os cegos vê, os surdos ouvem, os mudos falam, dá bom testemunho, é manso, é humilde. É cristão, porque tudo que Jesus fez, eles estão fazendo. Esses são os cristãos. Agora um monte de doido por aí, uma Bíblia de barulhagem, fazendo besteira um atrás da outra, dizendo que é cristão.
cristão, esse tipo de gente, irmão, já tropeçou em Jesus há muito tempo. Porque Jesus diz que quem não se parece com ele, não anda com ele, tropeça nele. Sabe o que é isso, irmão? Jesus fica muito pesado por ele, que ele larga Jesus e anda pelo caminho dele. Tropeçou no lugar. É o que os discípulos dizem: que duro sermão é esse? Que duro discurso é esse? Quem vai suportar, Jesus? Jesus olhou para ele e disse: vocês também querem? Essa multidão aí se tropeçou, já foi embora. Estão voltando para casa desviado, dizendo que Jesus é demônio, que cura por demônio. Eles escandalizaram no último de mim, vocês querem ir também? E ele diz: para onde iremos nós, se só tu tem palavras de vida eterna? É duro, é difícil, mas é o caminho. É o caminho, é por aqui, andar nele. Não tem outro, vai voltar para trás, vai escandalizar, vai tropeçar na pedra na esquina e vai voltar. Bem-aventurado aqueles que em mim não se escandalizam. Eu não estou falando igreja, eu não estou falando pastores, eu não estou falando irmão, porque essas pessoas são humanas e nos decepcionam todo dia. Eu decepciono um monte de gente, às vezes até sem querer. Puxa, eu achei que o pastor Rogério seria assim, né? Puxa, eu achei que o pastor Rogério ia pregar assim, né? Então, meu irmão, tem pessoas que decepcionam com a gente todo dia. Puxa, o pastor Marquinhos, eu achei que ele ia fazer aquilo lá, mas Jesus está dizendo em mim. Em mim. Não que com isso nos dá direito para dar errado, não. Mas o homem, por mais certo que ele quer andar, ele é falho. E por ser falho, ele decepciona. Né? Mas Jesus diz que em mim não se escandalizar. Sabe o que é isso? Aquelas pessoas dizem que o evangelho é difícil demais. É o que os discípulos dizem para Jesus: essa palavra é dura demais. O povo aqui veio para ouvir tapinha nas costas. O povo aqui veio para ouvir dizendo que o Senhor é o pai deles, que o Senhor é da linhagem deles. Agora o Senhor vem com uma história de que quem não comer sangue, não comer carne, não beber sangue, não faz parte. O povo está escandalizado. Tem hora, irmãos, que as palavras de Jesus são difíceis, são difíceis. A gente olha para ela e diz: não vai dar. É muito difícil. Mas o Espírito Santo nos ajuda. Sabe por quê? Porque é um caminho, não há outro. Não há outra palavra, não há outro lugar. Existem muitas outras, mas a que salva, a que vivifica e a que dá direito de salvação é a dele. Aqui. Por isso, irmão, que ultimamente eu leio a Bíblia com chave hermenêutica. O que é chave hermenêutica? Interpretação no que Jesus falou. Jesus falou, é lei. Acabou. Então a chave hermenêutica da Bíblia é Jesus. Irmão, o que divórcio fala? Ah, fulano fala isso, eu não quero saber de fulano, eu quero saber o que é que Jesus falou acerca disso. Eu estou citando um exemplo. Então, a partir do momento que a gente lê a Bíblia, tendo Jesus como chave hermenêutica, a gente muda. A gente muda. Porque tem aqueles que gostam do Velho Testamento e dizem: não, tem que guardar isso, tem que guardar aquilo. Crente que é crente tem que ser como os judaizantes estavam fazendo lá na igreja com os novos convertidos. Paulo chegou e bateu: tem que guardar. Mas quando você lê a Bíblia, você vê o Velho Testamento e fala: meu Deus, eu estava falando isso lá na igreja. Levíticos 20, verso 18 diz o quê? A mulher que for pega no ato de adultério deve ser morta. A mulher que se sentir atração sexual perto de um animal tem que ser morta ela, e o animal não precisa fazer com o animal, não. Se sentir atraída perto do animal. Levítico 20, 18, morre ela e morre o animal, e o sangue do animal escorre sobre ela. Uma coisa doida, irmão. Que a gente olhando diz: meu Deus, mas quem é que vai se salvar?
mata. O último dos mandamentos, que é o 10º, que é não cobiçarás. Irmão, quem é que nunca cobiçou alguma coisa? Um carro, uma casa. Esse mandamento ele é subjetivo, porque não existe esse embaixo da terra que não cobiçou alguma coisa. Então, o que a Bíblia diz da lei? Quem cumprir 99,9 e pecar não é cúmplice de outra. Traduzindo, ninguém ia ser salvo pela lei. Ninguém. Puxa, que cachorro bonito, eu gostaria de ter um, você está cobiçando. Olha que carro bonito, eu vou ter um. Puxa, a namorada daquele rapaz é bonita, eu queria ter uma namorada assim bonita assim. Você está cobiçando. Ou não? Não é só cobiçar a mulher do próximo, é tudo que você vê que fulano tem. Pai, aquela cama ali, olha, eu gostei dela, porque eu estou cobiçando. Então é subjetivo, né, ser irmão? Não tem ser humano na terra que não tenha cobiçado alguma coisa. Eu não estou dizendo pecado, eu estou dizendo normal. Então Jesus disse que pela lei ninguém seria salvo. Já nasceu condenado. Já nasceu condenado, né? Principalmente as mulheres, coitadas. Mulher no Velho Testamento sai embora. Mas Jesus veio para fazer o quê? Ah, é? Quer dizer que ela está em pecado e Moisés diz o quê? Meter pedra nela. Ah, Moisés diz isso, a lei diz isso, né? Quem não tem pecado pode orar. Então a chave hermenêutica da Bíblia é Jesus. Não é o pastor Rogério, não é o pastor Marco, não é o pastor Zé Mário, é Jesus. O que a lei diz isso? Mas o que Jesus diz a lei? É Deus. A lei só servia de área, ou seja, a lei servia de um carrasco que levava até os pés de Jesus. Quando chegou a Jesus, a coisa resolveu. Então Jesus disse que pela lei ninguém seria salvo. Por isso, querido, que a nossa chave hermenêutica da Bíblia é Jesus. O Velho Testamento tem coisas boas, sim, para o nosso exemplo, mas a maioria ali não se refere a nós. O que Deus criou ali no Monte Sinai? Porque o povo estava saindo de 400 anos de servidão, precisava de alguma coisa de ser regido. Por isso que a lei pegou o homem matuto e moldou ele até Jesus. Quando chegou Jesus, Jesus completou a obra, porque a lei não podia fazer isso. Por isso que ele diz: todo o script de dívida ele acravou na cruz. Ele está falando da lei, porque a lei dizia que eu errei isso, que eu errei naquilo, que eu errei naquilo, que eu não tinha salvação, que eu fiz isso, que eu fiz isso, e era culpado da lei, portanto deveria morrer. Ele pegou aquele papel e diz: isso aqui é a condenação do Rogério? Eu vou cravar lá na cruz e vou pagar por ele. Acabou. Por isso que ele diz que a lei agora não tem mais poder sobre nós, porque a lei que nos rege é a vida de Cristo Jesus. Paulo diz, a promissória ele levou lá. Já vou terminar. A história de um prisioneiro romano, irmãos, quando ele era preso, a sua capivara era presa, era grampeada na porta da sua cela. Então quem chegava lá não precisa nem olhar para ele, é só ler. Fulano de tal está aqui porque fez isso, estropagou, ladrão, assassino, é por isso que ele está aqui. Então na porta já estava a condenação do camarada. Esse está sendo morto e condenado porque cometeu o sacrilégio de dizer que é Deus. Por isso que em cima da cruz estava escrito: Rei dos Judeus. O que esse homem fez? Qual é a condenação? Está lá. Ele disse que é Rei dos Judeus, e ele não pode ser Rei dos Judeus, por isso que ele está sendo morto. Então, queridos, bem-aventurado aquele que em mim não se escandalizar. Aleluia. Não se escandalizar. Aleluia. Às vezes a gente fica nervoso, fala besteira, mas depois a gente volta e diz: Senhor, me perdoa, porque estava nervoso. Deus diz: eu conheço.
Eu sei. Eu conheço o coração do homem. Por isso que eu sou misericordioso. Por isso que eu sou um Deus de amor. Porque tem hora que a gente fala besteira. Bartolomeu e o outro, no discípulo caminho de nome, dizia que eu apostei todas as minhas fichas nesse Jesus. Eu achei que ele era o cara, como diz os modernos agora. A palavra dele me fez pensar que ele resolveria o problema. Era assim que eu tinha conversando. Quando ele me chamou para seguir ele, eu falei, esse é o Antonio, ele vai meter um chute na bunda de Herodes, tirar ele do trono, vai sentar lá, eu vou ser o primeiro-ministro, o outro vai ser o segundo, o outro vai ser o secretário, e eles estavam nesse embalo aí. Mas já faz 3 dias que ele foi morto e ó, Herodes continua lá. Ainda que Jesus falou várias vezes para ele que o reino dele não era do mundo daquele mundo, que ele não ia fazer nada daquilo, o negócio dele era espiritual. Mas eles, sabe aquele cristão tradicional, aquele tradicionalista, nós somos judeu e aqui tem que ser segundo a regra do judeu. Não é? Aí parece, nós conhecemos a história. O que vocês estão falando aí, cara? Vocês estão numa depressão, um deprê. O mendigo estava melhor que os caras, os caras estavam baixo astral. E agora? Voltar para casa, os parentes vão dizer, eu te falei que esse Jesus era furado, eu te falei que esse Jesus estava afim de arrancar o seu dinheiro, eu te falei que esse Jesus só ia te tirar do emprego e depois você ia passar fome, eu te falei. Os parentes iam falar isso para ele. Você não me acreditou, você não me ouviu. Aí Jesus chega para ele e diz, sabe o que Jesus está dizendo? Cara, vocês não lembram, mas vocês estão escandalizados em mim. Desde o profeta, desde Moisés e dos profetas já dizia que o pastor seria morto e as ovelhas espalhadas, mas ao terceiro dia ele ressuscitaria e arrebanharia toda a sua ovelha de novo, agora com poder e grande glória. Está escrito. O Salmo diz isso, Moisés diz isso, os profetas dizem isso. Está lá! É a mesma coisa que Jesus está dizendo, eu não te disse que não era para escandalizar em mim, porque quem me serve passaria por essas privações, mas se mantesse firme, receberia vitória. Então, por maior que sejam as nossas fraquezas e debilidades, Ele nos conhece. E não importa onde você esteja, Ele te vê. É na cova, Ele te vê. É dentro do ventre do peixe, Ele te vê. É atrás da cortina, Ele te vê. É lá no fundo da despensa, Ele te vê. 43. Eu vou falar. Eu posso falar mais 2 minutinhos, né? Vamos fechar? 2 minutos. Ele te vê. Moisés, Samuel entra para servir no templo e ele era o cooperador dos cooperadores, não se falava nem em sacerdote, era cooperador do aprendiz do cooperador. Era assim o primeiro passo que entrava para servir no templo. Lembra? Os dormitórios eram dispostos de acordo com a posição. Primeiro, o templo. Primeiro, santo do santo, santo, pátio. Depois, na lateral, o átrio na lateral. Casa do sumo sacerdote, perto do santo do santo. Casa dos sacerdotes. Casa dos levitas. Casa dos armadores de tenda, que também é levita. Até lá no fundo, que era o iniciante, o recruta. Não é? Então, pela lei, irmão, Deus ia falar com Samuel depois dos 300 anos. Se fosse ver a ordem espiritual que estava denotada ali no tempo, 300 anos, ia falar, até romper sumo, sacerdote, levita, e compositor, até chegar lá no servo, ia demorar muito. Mas a Bíblia diz que Deus bradou Samuel e a voz passou sem ser auditiva.
castigo aos ouvidos do sumo, do sacerdote, do levita, do fulano, e foi-se audível lá para o servente do servente. Samuel diz, mas não é possível, deve ser alguém que está me chamando, Deus não pode, olha só a hierarquia. Aí Samuel chega para Eli e diz, Eli, eu estou ouvindo uma voz aqui, mas eu não quero ser pretencioso, eu sei que você vai achar ruim comigo, e achar que eu sou pretencioso, mas parece que é Deus falando comigo. Samuel sabia que havia uma hierarquia para Deus falar, tinha que ser. Eli entendeu e diz, quando ele te disser, diga o que? Fala que o teu servo ouve. Ele entendeu, irmão, que Deus já não estava mais. Deus não quer saber, irmão, se tem 10 na sua frente. Deus não quer saber se tem um monte de moça que os pais pagaram um dote e, portanto, estão preparadas para receber a gestação do Messias. Deus não quer saber, Deus quer saber se é um coração receptível e pronto para eu recebê-lo. Não importa se a sua escala é longa e se esperar Deus falar de acordo com a escala, você não vai ser ouvido nunca. Não importa, não. Ele te viu e ele quebra todos os protocolos e fala direto com você. Ele quebra todos os protocolos e fala com ela na cortina. Ele quebra todos os protocolos e vai falar lá para o criador de ovelha. Ele quebra todos os protocolos e vai falar lá, irmão, com o último amor habita lá longe. Ele diz, vem, porque você vai casar com Moabe, e Moabe vai ser a raiz, a árvore que dará o Gênesis, será a árvore genealogia de Davi e posteriormente Jesus, e ele não está nem aí, irmão, pelo script ou pela ordem. O Senhor age de acordo com a sua vontade, com o seu coração, porque ele é Deus e nada pode impedir o querer dele. Glória a Deus, Jesus. O que resta a nós é ficar na posição. Esteja onde estiver, fique na posição. Porque a hora que chegar o seu momento, não importa se te colocar num cofre atrás de parede forte, se te tacar